Olá! Mais uma live Falou e Disse no ar. Hoje o tema é alimentação preventiva, principalmente para os casos oncológicos. Nossa convidada de hoje é a Cris da Almeida, nutricionista oncológica. Vou falar um pouquinho da Cris aqui enquanto o pessoal entra. E a Dani, é a primeira a entrar, viu, Dani? Vou escrever, Lourdes também já está aí. Ai, que lindas! Vou escrever o tema aqui, que eu vou fixar o assunto, que eu hoje peguei melhor a dica da fixação do assunto. Alimentação preventiva. Aí eu publico e vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Estou tentando aqui, uma amiga me ensinou a fixar o comentário. Consegui e fixei o da Lourdes. Espera aí, desafixar o comentário. Vamos ver de novo. Fixar o comentário. Consegui! Dani Chaya, amei, obrigada, consegui. Aninha já tá aí, minha amiga linda de São Paulo, maravilhosa. Trocamos várias ideias hoje, né, Ana? Então eu estava falando aqui sobre a nossa convidada, Cris da Almeida. A Cris é nutricionista oncológica. Ela possui doutorado em ciências nutricionais e mestrado em nutrição humana, ambas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduação em nutrição oncológica pelo INCA e terapia nutricional, graduação em nutrição pela Santa Úrsula e atualmente é tecnologista em nutrição clínica do INCA, ou seja, a maior referência no tema nacional, né? Quiçá fora do Brasil. Então, a Cris tem muito conhecimento, muito conteúdo para passar para a gente, tá? Boa noite a todos aí que estão entrando. Vou convidar ela aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. E ela não entrou ainda, vamos ver. Acho que ela vai entrar com o perfil dela do Onco Essencial. Deixa eu ver se ela já entrou. Cris, já tá por aí? Acho que ainda não, né? Oi, Rô! Tudo bem? Essas mães do Cruzeiro maravilhosas. Somos todas amigas do Colégio Cruzeiro aqui no Rio. Flora estudou por lá e ficaram as mães amigas. E eu amo isso. Cadê a Cris? Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Vamos ver. Cris da Almeida. Mandei para ela aqui o convite para ela entrar. Eu acho que ela não entrou ainda. Raquel, Xará! Ai, gente, elas estão todas aí. São tão maravilhosas essas minhas amigas. Amo tanto. E a Cris entrou. Então vamos lá, vou convidar a Cris. Gente, vai ter tanta coisa aqui. Então a gente estava falando disso tudo, a gente vai falar de mitos da alimentação, a gente vai falar dos cuidados com pessoas, né, mais vulneráveis, com saúde mais vulnerável. Será que ela quer entrar como Nutri-Onco? Deixa eu ver aqui com ela. Aqui, vamos entrar aqui com o perfil dela. Acho que ela quer transmitir por lá. Então a Cris tem esse perfil Nutri-Onco Essencial. Olha ela aí! Muito bem-vinda! Boa noite! Obrigada, boa noite. Que saudade! Não é, só se gente? vê online, né? Verdade, verdade. E aí, tá tudo bem por aí? Muito trabalho? Bastante. Bastante, né, Cris? Nesse momento de Loucura. alvoroço, turbulência. Tá todo o povo do Cruzeiro aí. A Eu tô vendo. Lu, tá vendo? A Rosana tá aí. A Raquel, são umas queridas, que eu chamei todas elas, claro, né? Sim. Ana Paula Sati, que é uma grande amiga lá de São Paulo, também tá aí. A Rô tá aí, tá mandando beijos. Raquel. Bom, apresentei você, né? Falei assim, maravilhas, que você é maravilhosa mesmo. E que hoje você é tecnologista em nutrição clínica do INCA. Isso. Então, pra gente começar,
o assunto, acho que para a gente ser bem didática, Cris, o que é a nutrição oncológica? Então, a nutrição oncológica atende os pacientes, né, com câncer que estão em tratamento, seja químio, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, enfim, os tratamentos que a gente tem disponíveis. Então, o nutricionista ele vai acompanhar esse paciente em todo o processo e no Uhum. pós-tratamento também a gente faz um acompanhamento por um período de tempo até que esse paciente esteja curado e seja capaz também de seguir as recomendações que ele tem no pós-tratamento. Dentro do INCA, a gente também tem a divisão de prevenção, e essa Uhum. divisão estuda, junto com outras unidades, né, outras instituições, toda a questão voltada para a prevenção. Lança também políticas públicas para a prevenção do câncer. Então, a gente também trabalha com isso. Sim. Existe até uma cartilha, né? Se eu não me engano, não tem alguma. Existe uma cartilha É. no INCA. Todos os materiais que basicamente a gente vai falar tem disponível no site do INCA, de graça, é tranquilo de pegar, é PDF. Então está Uhum. disponível para todo mundo. É uma dica boa, né, Cris? Porque muita gente está em casa nesse momento com pessoas debilitadas, com pessoas que estão passando por outros Sim, tratamentos, né? A gente está num momento muito de Covid, mas assim, existem outras questões, né, que envolvendo não aí. acabaram, né? E permanecem aí Exatamente. E não vivas. param, né? E as pessoas precisam olhar também para essa questão. E a alimentação nesse momento que a gente está tão abalado emocionalmente, né? Tem uma série de questões, a alimentação precisa ser um cuidado importante, né? Sim, Precisa ter uma atenção maior. sim, sem dúvida, né? A gente está num momento que é estressante e muita gente acaba colocando todas as suas angústias em cima da alimentação, né? Descontando, digamos assim, em cima da alimentação e Uhum, acaba comendo mais do que deve, né? E aí a gente exatamente. também tem risco com isso, né? Que é a obesidade, enfim, vários outros fatores. Que isso tudo interfere, né? E Sim, aí eu ia falar exatamente assim, desse ponto, né? Eu acho que a gente conversou, falou dos temas que a gente poderia estar falando aqui, e aí a gente sempre tem aquela questão dos mitos e verdades, né, Cris, em relação à alimentação, né? A gente vive falando, ouve falar, come alho, toma limão em jejum, e não sei, é tanta coisa que as pessoas falam, esses mitos populares, né? Que é isso que a gente quer agora esclarecer com você, né? O que são mitos, o que são verdades, o que a gente realmente pode dar atenção e seguir, e que realmente vão contribuir para um aumento de imunidade, enfim, para o organismo funcionar da maneira adequada, né? E sim. aí, desculpa, só ia fazer Nada, uma. pode Não, falar. vai, comenta, pode falar, fala disso. Não, fala que eu fecho tudo no final, melhor. Então, não, eu ia começar com uma primeira pergunta, né? É possível evitar o câncer a partir da alimentação? Sim, hoje a gente tem, na verdade, uma balança. Eu apresento muito isso nas minhas aulas, né? Existem alguns fatores modificáveis em relação ao risco de desenvolver câncer e existem fatores não modificáveis. A alimentação, hoje, ela é responsável em torno de 35% do risco de desenvolver câncer. Então, assim, ela é muito alta, né? Muito Existem alto. vários outros fatores, né? O tabagismo, o etilismo, mas, assim, a alimentação hoje, ela ultrapassou já o tabaco. Então, ela é Hum. responsável por 35% no risco de desenvolvimento de câncer. E isso se deve muito à nossa alimentação desregrada, digamos assim, né? Então, é um fator que a gente precisa sim estar atento. Uhum. Então a gente sabe agora que a alimentação realmente influencia, né? Muito. Aqui eu fiz uma pesquisa, claro, me preparei, gente, porque é um tema que eu não domino, então eu tive que pesquisar, enfim, né? A gente conversou bastante, mas eu trouxe as questões para a Cris explicar com mais pertinência, né? A gente fala muito de frutas, legumes, verduras e tal, que todo mundo sabe que são os alimentos mais saudáveis, mas quando a gente fala de processados, de enlatados, enfim, como é que funciona isso? Realmente isso tem uma interferência negativa? Sim, tem sim, porque primeiro que assim, a gente segue as recomendações do Fundo, né, de pesquisa contra o câncer, que é uma instituição internacional, estuda bastante isso, e a IARC também. Então a gente segue essa cartilha aqui no Brasil, né, pelo INCA.
E os embutidos e enlatados, eles assim não são recomendados. Eles contêm muito sódio, muito conservante, então eles não são recomendados, até porque todos esses aditivos eles podem favorecer o desenvolvimento de câncer. Então, realmente, isso é verdade, né? Isso não é mito. E a gente deve seguir, não deve evitar, né? Eu sei que, assim, de vez em quando não tem problema Sim. nenhum, mas, assim, isso é rotina, né? No dia a dia, a gente realmente tem que evitar esses produtos. Os Olha, para industrializados, uma. né? Processados. Esses enlatados, né? Presunto também, Lene. Entrou uma pergunta também aqui da Cris, 51. Qual a alimentação Sim. favorável para o início do dia? Então, não existe uma alimentação favorável, né? Até porque, assim, dependendo da sua patologia, se você tem alguma restrição alimentar, enfim, tudo isso tem que ser programado e isso é individualizado. Então, assim, uma Sim. alimentação geral, para uma alimentação geral não existe, assim, uma regra, né? O ideal é que você consoma cada grupo de alimento, né? Então, tente colocar uma proteína, fibra, carboidrato, um pouquinho de gordura. Então, assim, tentar colocar os nutrientes essenciais. Mas aí, assim, isso individualmente. Aí você falou, a Lene comentou aqui, né, do Do presunto, presunto. socorro. Gente, eu acho que essas questões tudo de porco, eu fico tão assim, né? Porque é Então, a isso. carne, dependendo do corte, o lombinho, por exemplo, é considerado uma carne magra, com pouca gordura, né? Dependendo da preparação, então, que Hum, você faça. Mas, assim, o presunto é um embutido, né? Então, sim. todo o processo de preparo dele e depois E, o consumo, aí, assim, ele tem aditivos que não são bacanas pra gente. ô, Lene, então cai dentro Salsicha do também, lombinho, né? Raquel. Salsicha, né? A Dani também perguntou aqui: a alimentação interfere no nosso humor? É mito ou Sim, é verdade? verdade. Eu não Viu, trabalho com Dani? É verdade. isso, eu não trabalho É. com isso, mas assim, existem alguns alimentos sim que são favoráveis. Já tem alguns estudos falando de alimentação para várias situações, incluindo até depressão. Então, assim, não é meu forte, mas sim, é verdade. Ó, a Raquel ama salsicha, amada. É. Pode desistir da salsicha. Uma vez na vida, outra na morte, ok, né? Não dá pra comer salsicha toda Todo semana. dia não, Lênin, o presunto não. A Tá Lene quer chorando? presunto, gente, Quer o ela tá presunto? desesperada. Existem alimentos milagrosos que podem curar o câncer? Isso é mito ou é verdade, Cris? Curar, não. Né? Não. A gente não, isso é mito, a gente não tem um alimento milagroso, nem para mal, nem para bem. Né? Então, eu recebo muito paciente que para de comer alguns grupos alimentares, por exemplo, açúcar. Ele para de comer açúcar porque ele leu em algum lugar que o açúcar faz mal, faz o câncer crescer. Não é assim que funciona, o metabolismo não é esse, não é o açúcar de adição que faz o câncer crescer. Uhum, Então, realmente é mito. tá. É válido o ovo logo Refrigerante. pelo. Vamos ver aqui, Não peraí, que a sei. galera tá. Aqui, pessoal, vale do Chocolate é ovo. vida! Chocolate é É. vida, concordo. Mas é melhor o meio Lourdes, amargo. chocolate é vida. Meio amargo, né, Cris? Meio amargo é melhor. É mais Ovo pela recomendado. manhã? Eu adoro ovo Pela pela manhã? manhã. Sim, pode ser, porque o ovo é uma proteína, aliás, é uma proteína de alto valor biológico, né? Com absorção Uhum, excelente. Então, sim, é válido. É muito interessante comer o ovo pela manhã. O que que eu como que tá. eu sou tão alegre? É. Não posso revelar. Esse ingrediente aí, ó, ingrediente secreto. Ingrediente Ó, secreto. e o tal do limão espremido de manhã em jejum? Minha mãe tá assim, ó, minha Excelente mãe tá aí fonte mandando, de minha mãe tá vitamina mandando um C. okzinho. Aí, viu, mãe? Excelente Vitamina fonte C. de vitamina C, mas enfim, o pessoal da nutrição funcional gosta bastante, né, de indicar, mas é balé também. É, mas assim, a gente não tem nada comprovado cientificamente que realmente faça esse A milagre todo respeito. em relação ao câncer, não. Certo. Bom, eu ia falar dos refrigerantes, né? Refrigerante entra como se fosse um processado, uma coisa do Sim, processado? sim, é ultraprocessado, né? Com bastante quantidade de conservante, corante. A água e o gás, na verdade, são o que menos fazem mal. Então, Uhum. não é bacana também não.
Tá? Muito Refrigerante, então, conservante, não. corante, não. O estômago com limão, aí depende. Se você tem gastrite, é péssimo, né? Porque o limão é extremamente ácido, então, em jejum, então, Ele vai ser agride, ruim, né? né? O sódio, o que que tem, Lênia? O sódio. Viva qualquer chocolate. Bom, uma outra pergunta. Exposição ao forno de micro-ondas provoca câncer? Então, existem os estudos mais recentes que eu li, não, tá? Ele tem uma certa segurança na utilização. Mas, assim, ainda é bastante controverso, né? Embora a gente tenha o micro-ondas já há anos, Sim. refrigerante, principalmente o zero, tem muito sódio. É praticamente sódio, só sódio. Nossa, o que eu mais tomo é o zero. É muito sódio, tem muito mais do que no refrigerante comum, tá? É, você estava falando Do do micro-ondas. micro-ondas, então, a gente pode usar com segurança, né, em pequeno, assim, para esquentar uma refeição, fazer um preparo. Como a gente não tem nada muito certo ainda, o ideal é não utilizar muito, né? Mas a Uhum. princípio ele tem as ondas que são benéficas e não fazem mal nenhum. E uma outra dúvida também que eu acho que é bem comum, aquecer os alimentos em recipientes plásticos. Não é bacana, né? Existe o bisfenol A, que é aquele BPA que a gente vê, né? Então a gente tem que Uhum. procurar ou o plástico livre, né? O BPA free, ou a gente esquenta em vidro ou porcelana, porque o plástico, tanto no calor quanto em temperatura muito fria, né, em congelamento, ele faz essa liberação de toxinas e aí vai para o alimento. Não é legal, não. Então a recomendação é esquentar em vidro, né? Sim, vidro ou porcelana, né? O É o que é o prato. prato, né? Não tem problema Ô, não. Cris, e como é que a gente pode pensar na questão do preparo dos alimentos, assim, da variedade, né? A gente fica sempre quebrando a cabeça, assim, quando a Flora era muito pequena, minha filha, era um terror para comer, né? E aí eu sempre via aquela Gabriela Capim, que ela tinha aquele programa na televisão, nem sei se ainda tem. Não sei também. E Eu ela acho que dava tem. dicas das 5 cores no prato. Sim, sim, E isso a também gente é uma fica na recomendação. busca, né, das 5 cores, das 5 cores. Então, peraí, tem uma pergunta Tem, antes. da A Rosana. Rô, Do jejum, né? da, Então, sabe, eu vejo fazer problema jejum sim. intermitente. Eu vejo problema sim, porque a Covid é uma doença infecciosa que está fazendo uma demanda metabólica altíssima, né? Se então estiver desenvolvendo a pneumonia, eu vejo problema em continuar com o jejum sim, tá? A gente precisa de energia para poder o corpo ficar em pé, senão não aguenta não. Uhum. As pessoas que estão fazendo tratamento em casa, Cris, então a gente vai falar disso, né? Do preparo da alimentação, enfim. Como é que você acha que tem que ser o procedimento para quem está fazendo, quem já faz, para, né, tirar dúvidas e quem precisa fazer por algum motivo, por alguma. Não só o câncer, né? Mas são muitas doenças que as pessoas ficam muito vulneráveis, né? E a Sim, alimentação sim, pode ser. A gente está vendo com você que a alimentação é uma ferramenta para sim. defesa, né? E para reforçar a imunidade. Assim, falando do Aí o que câncer, você que é a recomenda em área. termos de. Oi, congelou? Não, falando do câncer, que é a área Alô? que eu Ai, entendo, voltou, desculpa, voltou voltou, nada. voltou. É que tinha congelado. Ah, tá. Falando do câncer, que é a área que realmente assim, que eu estudo mais, a alimentação ela faz parte do tratamento, né? Então, assim, como para o câncer, várias outras doenças também. Então, assim, hoje a gente sabe que um paciente com desnutrição, um paciente desnutrido, ele tem os efeitos do tratamento muito mais acentuados. E aí a gente consegue reverter isso com a alimentação, né? A gente consegue atenuar bem esses sintomas, melhorando o estado nutricional dele. E isso vale para várias outras doenças crônicas, né? E agudas também, mas enfim, vale para várias outras doenças, onde a gente consegue amenizar sintomas e controlar melhor esse paciente. Uhum. A Rô tá falando aqui, fora a suplementação de vitaminas, né? Mas Então, aí já é isso uma também coisa. tem que ser guiado, por exemplo, para paciente com câncer, nem qualquer suplemento ele pode tomar, dependendo do momento do tratamento que ele está. Então, inclusive, tem momentos que não são recomendados a suplementação vitamínica, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, para várias situações, incluído a atual, né, o Covid, a gente não sabe ainda exatamente que pé que tá, então isso é uma coisa que tem que ser monitorada no dia a dia.
sim. E a Cris, minha É minha nutricionista de mãe. chocolate. A Cris, minha É minha nutricionista de mãe. chocolate. A sua mãe também é Cris, gente? É, Cristina. Ai, Charás, quase Charás. Ah, a Carla chegou Carlinha. também. É, mais uma amiga nossa. Então, aí eu ia falar desses outros mitos, assim, mitos ou verdades. Aí a gente vai falar aqui, né? O alho, ó, a Luz perguntou antes, soja Da em soja excesso em não pode. excesso. Então, depende, né? Porque dependendo ela deve estar perguntando isso por conta de câncer de mama. Oi, Carla. Então, assim, Oi. dependendo se for receptor de estrogênio positivo, e realmente a gente tem que tomar cuidado com o excesso de soja, tá? Mas Ah, aí é tá. basicamente para câncer de mama, tá? Eu lembro que teve um período que a Flora, ela é muito alérgica, eu substituí o leite normal por leite de soja. Ih, como E foi? aí tem a questão hormonal, né? Não, ela gostava, para ela não tinha diferença, mas assim, a questão era que, quer dizer, eu queria tirar o leite por conta da alergia, né? Porque o leite, isso é fato, né? Que o leite, quem consome leite alérgico tem uma coisa de produção de muco. Tem, mas aí tem que identificar qual é a alergia, né? Se é a da lactose, se é a proteína a proteína do leite, então tem que identificar qual é o tipo de alergia, qual é a intolerância que tem. E aí Não, fazer ela não essa tinha intolerância, restrição. era mais pela. Ela tem alergia respiratória, né? Rinite alérgica, enfim, Sim, poeira. tem uns Lá. estudos que mostram que o leite faz mais produção de muco, sim. É, e aí eu tirei o leite, mas aí veio com a soja, e a soja não tem muito hormônio para menina, desenvolve muito, estimula. Falei, gente, a gente quer resolver uma coisa, né? E É, acaba atrapalhando outra. Quer não dizer, tem jeito. não, e é muito assim, da gente também querer fazer por conta própria, né, Cris? Então, assim, não tem que buscar um profissional. Busca um profissional, ouve um Sim, sim. nutricionista, né? É Sim, importante isso, porque é especializado no assunto, porque assim, gente, a especializado no nutrição assunto. são vários campos. Então, para vocês terem ideia, eu trabalho com paciente nem dentro do câncer eu trabalho com tudo. Eu não trabalho com pediatria, por exemplo, né? Eu ia perguntar isso agora, com criança não, né? Não trabalho com pediatria, não trabalho com transplante de medula, que são áreas totalmente diferentes do que eu estudo. Então, assim, Hum, cada profissional estuda muito o seu assunto. É claro que entre um paciente com outra patologia e uma criança, né, com câncer, eu vou conseguir atender melhor do que a outra patologia. Mas, assim, é importante procurar um profissional especializado para o seu objetivo, né, para o que você está buscando. sim. Então, aí a gente volta na questão da alimentação preventiva, de preparo, disso tudo, assim. A gente está falando até das 5 cores, né? Isso Isso. é a verdade, né? Sim, é verdade, porque assim, a gente tem vários grupos de nutrientes, vários grupos alimentares, então quanto mais variada é a nossa alimentação, mais a gente consegue oferecer, né, para o nosso organismo os nutrientes que ele precisa. Então, essa questão de ser colorido realmente é importante, a variedade é importante, o colorido é importante, né? Por exemplo, comer todo dia carne não é bacana, você fica na Hum, deficiência de algum nutriente, comer todo dia arroz, né? Claro que assim, por exemplo, a complementação de arroz e feijão é muito rico, tá, em nutrientes. É muito importante. Comer todo dia não vai ter problema, mas se a gente puder variar um pouquinho, principalmente os legumes, as frutas, as verduras, a gente consegue fornecer todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. Lembrando que com a alimentação correta, né, bem orientada, a gente consegue atender todas as nossas necessidades nutricionais. E geralmente a gente não precisa de nenhum tipo de suplementação. Então a gente e isso é inclusive o recomendado, né? Que o suplemento, inclusive, ele não previne câncer. Então, vou me entupir sei lá, de um suplemento vitamínico para poder prevenir. Não. A recomendação é que você faça atenda essas necessidades nutricionais pela alimentação. A gente consegue tudo pela alimentação, tá? hum. E a questão do preparo, assim, eu vejo muito, vamos cozinhar na água. Tem algum tipo de dica que você recomende de cuidado? É realmente na água e sal? Tem coisa que você não põe Não, pelo amor de sal? Deus. Não? Não, só respondendo. Não existe uma regra, tá, Dani?
em relação a quantas vezes a gente tem que comer ao dia, tá? Isso tem que ser visto com você, com a sua tolerância, com o seu objetivo e aí ser prescrito e planejado para você, tá? Não existe uma Hum, regra, não. tá. Frutas e chocolate, alimentação perfeita. Minha mãe cismou com Sua mãe chocolate. cismou com chocolate. Sua mãe manda chocolate para ela que ela tá querendo. Adora Ó, chocolate. E os Dani sucos? Schmidt, e os sucos? Vejo que Sim, mais hoje sim, recomenda essas frutas e sim. não sucos. Sim, isso é verdade, porque na fruta você tem o nutriente, né? E você tem a fibra também. Quando você bate e vira suco, além de você consumir uma quantidade maior da fruta, e aí você ingere mais açúcar, digamos assim, né? Mais frutose, mais quantidade também, e aí isso pode te fazer engordar, entre aspas, você aumenta o índice glicêmico, tá? Você quebra as moléculas e aumenta o índice glicêmico. Então, realmente é melhor o consumo de fruta. Então é melhor a fruta e não o suco, né? Melhor a fruta e não o suco. Qual é a melhor forma de limpeza de folhas? É, a É, Carla tá perguntando. Isso, então, a gente pode fazer. O ideal de higienização é por hipoclorito, né? Deixar 15 minutinhos de molho, né? Você pode lavar as folhas, Isso tá? vem de hortifruti mesmo, né? Vende, você pode fazer isso ou água sanitária, uma colher de sopa para 1 litro de água. Uhum. Lava em água corrente, depois deixa 15 minutos de molho no hipoclorito. Se for água sanitária, depois você tem que passar uma água filtrada para tirar o excesso da água sanitária. E se for aqueles comprimidinhos, a recomendação do fabricante é que não precisa passar água novamente. Então é escorrer e pode consumir, tá? Tá. A Rua está Outra coisa. perguntando aí, quando o paciente com câncer começa a ser tratado e acontece a queda capilar, existe alguma alimentação de suplementação para ajudar nessa questão? Em Não, relação à queda? não, não. Na verdade, nem é essa a nossa preocupação, Lu. A nossa preocupação, na verdade, é fornecer para eles todos os grupos alimentares, atender as necessidades nutricionais e fazer com que ele perpasse pelo tratamento sem grande prejuízo nutricional. Tá? E aí, É, com isso, foi o que porque eu falei, né? A gente consegue amenizar sintoma. a queda, na verdade, ela afeta muito mais o Olivia! emocional, né? Quem tá aí? Olivia, Olivia? é Ah, uma não nutri vi. maravilhosa. Ah, bem-vinda, Olivia. Então, Eu não entendi, o entraram suco de também. limão entra nesse conceito? Não entendi. Repete para mim, Dani. A Dani perguntou. É, porque a Rô tá respondendo que entendeu. Eu ia perguntar outra coisa. Eu ia perguntar. Bom, a Dani perguntou do suco de limão. Também não sei. Você sabe, será que é puro que ela tá querendo falar? Não Não sei. entendi. Vê se ela Repete vai para mim, responder. repete para mim, Se ela gente. vai. Bom, o que eu ia falar era sobre. Ih, me perdi. Peraí, deixa eu Conceito de voltar aqui. engordar limonada? Não. Ah, eu ia falar sobre o Não, excesso de gordo. Ah, tá. A não, Dani voltou. É outra Dani, são as Danis. não, não, porque você usa praticamente um meio limão, né, para fazer uma limonada. A Ana me lembrou aqui, era cabelo e estética que eu estava falando. Eu ia falar que o cabelo é muito mais abalo emocional. Obrigada, Ana. É, eu ia perguntar sobre o excesso de gordura corporal, se realmente aumenta o risco do câncer. Sim, aumenta sim. A gente sabe que hoje a obesidade ela está relacionada ao risco de desenvolvimento de vários tipos de câncer, tá? De cólon, Hum. mama, fígado, enfim, vários, 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 tá? Até da Mas, parte superior. mas por quê, tecnicamente falando? Por conta de. Só para a gente entender como é que funciona, assim. É Porque porque a obesidade ela já é uma produção, Sim, produção a gente de. tem várias liberações hormonais, tá? E aí isso pode desencadear, pode não, isso desencadeia alterações no nosso corpo, né, no nosso metabolismo. É, deixa eu ver de uma maneira fácil. E fora o estado inflamatório, né? O câncer é uma doença inflamatória, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, os dois Hum, juntos, assim, acaba abrindo um quadro propício para o desenvolvimento de câncer. entendi. Então, Quais praticar alimentos atividade devemos física. Quais alimentos devemos consumir mais para aumentar a imunidade? Então, consumir de tudo, tá? Comer bastante
frutas, legumes, verduras e é claro que alimentos ricos em vitamina C, a gente sabe sim que a vitamina C dá um upzinho na imunidade, tá? Mas não é se entupir de suplemento, é comer alimentos ricos em vitamina C. Você até Uhum. pode fazer uso, né, de algum suplemento de vitamina C, mas sem neura, tá? O uso de açúcar aumenta a possibilidade do corpo desenvolver o câncer? O uso de açúcar aumenta a possibilidade. Açúcar e Não, adoçante. Eu ia perguntar não. sobre adoçante também. Adoçante, então, hoje a gente já sabe que muitos são seguros porque a gente não consegue tomar a dose que desenvolve câncer, tá? Existem alguns, a sacarina, o ciclamato, que não são, assim, os mais recomendados, tá? Esses têm uns estudos mais aprofundados em relação ao desenvolvimento de câncer, mas, assim, a dose que a gente usa é uma dose pequena, então não chega A a provocar causar, né? nada, não. Uso de. Não, já respondi. Só voltando à questão do peso, atividade física previne câncer. Isso Sim, é fato. sim, sim. Aí também pelas mesmas liberações hormonais que você tem durante a atividade física, fora que você também consegue se manter dentro de um peso ideal, consegue também manter sua massa muscular, então, sim, você consegue diminuir o risco de desenvolvimento de câncer. Quem teve cura de câncer de útero, mas continua é arriscado, tá? A Quem já teve obesidade uma cura, pós-tratamento é arriscado, sim. a Açúcar minha mãe tentando mascavo sobre açúcar pode? mascavo. Pode. Que para quem não é diabético, o consumo de açúcar ele é liberado com moderação, né? A gente não deve comer nada muito docinho. Hum. A Hum. estévia é um dos melhores adoçantes, tá? Porque é Ah, natural, legal. não tem problema nenhum. Ah, legal. Então, só voltando na questão da atividade física, a gente, né, quando os médicos falam praticar atividade física, não é uma questão estética, né, Cris? É realmente Não, uma questão de não. você estar gerando, como é que fala? Gerando níveis de hormônios, níveis de, Preservação de produzindo, massa, você tem preservação de é, massa, manutenção de imunidade, inclusive, tá? A atividade produzindo faz isso. substâncias, era essa palavra que eu estava Isso, você buscando. vai, tem várias substâncias, você também consegue manter níveis de imunidade, né? Porque o seu corpo está ali em atividade, né? Também tem queima calórica, né? Enfim, então é tudo de bom manter atividade física. É recomendado, inclusive, para paciente com câncer em tratamento, tá? Hoje a gente já sabe que o Hum, paciente não deve ficar em casa deitadinho, não. Ele deve parado, manter. É né? claro que ele não vai fazer crossfit, né, gente? É. Não vai sair fazendo um crossfit. Mas Não uma dá. atividade Uma moderada, né? caminhada, Uma né? caminhada, super recomendado, tá? Sim. A Xilitol, Carla ok. perguntou aí, xilitol e eritritol. Esse eritritol nunca vi, gente. Eu só uso Esse. stevia 100%. Não, ok. Com sucralose não, Adoçante é com bom sucralose. também. Já tiveram aí alguns estudos mostrando alguns malefícios da sucralose, mas é o que eu uso, tá, Lourdes? Pode ficar Gente, tranquilo. é porque você não tem noção da quantidade de receita que essas mulheres trocam, Cris. É uma loucura, loucura. Então elas estão buscando aí opções, entendeu? Eu tô entendendo essas perguntas todas aí, tá, mulherada? Elas estão buscando receitas mais Eritritol. saudáveis. Eritritol, é esse, eu tenho que dar uma olhada. É, assim, a verdade é que é isso, né? A gente precisa estar com tudo muito organizado. A A verdade Dani é que o aí, ó. equilíbrio. A Dani rindo, né, Dani? Engraçadinhas. Ficam só mandando foto das receitas. A Carla, adoçante em pó para uso em bolos. Sim, ok. Os que É, toleram, né? Tem uns específicos para esse tipo de preparação. Depois de hoje eu vou é. fechar a boca. E aí, na verdade, assim, o equilíbrio, né, que a gente estava falando aqui, quer dizer, você fazer uma atividade física, o quê? 3 vezes por semana, que é o recomendável, né? No mínimo. Pelo menos umas 3 vezes, 30 Meia minutos, hora né? por. Para o paciente com câncer, em tratamento principalmente, atividades leves, né? Caminhada, alongamento, ou até mesmo ele pode fazer uma coisa mais Fisioterapia é pesada, mas considerada uma aí atividade? Fisioterapia ou não? depende do estágio da pessoa, né? Da Mas sim, pessoa. pode ser considerada atividade física. Mas aí depende É, de como essa pessoa tá. porque tem gente que faz tratamento com fisioterapia, né? E às vezes tem pezinhos, tem, Sim, né, alguns sim, acessórios sim, que a pessoa faz um esforço e que de repente pode ser considerado uma atividade, né? sim, sim.
Alimentação, exercício físico e sexo. Sua mãe tá muito danadinha, sua mãe, Tá, hein, hoje gente? ela tá danada. Ela tá animada. Esse chocolate, tá com muito chocolate. Adorei, dona Cris, viu? Bem-vinda, tô adorando seus comentários. Mas então, eu estava falando, a questão da atividade, a questão de você ter essa alimentação equilibrada, né? Das cores, do preparo. Você falou aí, Sim. eu estava falando da água com sal. Ah, Cozinhar as sim, o coisas com sal. preparo, né? Não, O o recomendo. preparo. Não, não, vamos botar tempero, pelo Gente, amor eu de boto Deus, né? sal. Não, mas eu Não, cozinho assim, cozinhar, sei lá, cenoura, eu cozinho na água e sal. tudo bem, mas se quiser fazer um Não, refogado, o também não preparo tem do problema. cozimento, só da parte de Sim, cozimento. água e sal. Não precisa É, botar óleo, não. óleo não, Gente, né? todas safadinhas. Ó, adorei sua mãe, muito fofa Todas sua mãe. adorando sua mãe. Quando tiver tudo liberado, a gente marca um chopp com a mãe da Cris e a Cris. Porque dizem, né? Coloca um fio de azeite. Outra coisa que eu queria saber. Cozinhar no azeite, cozinhar no óleo, e fritar no óleo, Antes fritar no azeite, disso, o Cris. recomendado mesmo seria cozimento no vapor. Eu cozinho bastante. Ah. Cozinhar no vapor, tá? Porque na água a gente tem perda nutricional, né? Aquela água Isso que eu ia perguntar. que, Se você que cozinha um tem. brócolis, fica uma parte lá naquela água. Fica uma parte, dependendo do tempo Hum, que você deixa ele na água, ele vai todo embora. Então, tem que Aí não tomar adianta cuidado comer o negócio. com. Você já não come brócolis muito feliz, ainda come sem sem a Pois é, vitamina, sem pô. os nutrientes aí não Não adianta, adianta nada. Ó, teve né? uma pergunta da Ana aqui, da Ana Paula. Como construir imunidade? Sabemos que não é da noite para o Não dia. é da noite para o dia. Então, assim, para Ótima construir essa pergunta. imunidade é ótimo mesmo. É um trabalho que você tem que fazer de preparo mesmo, né? Então, assim, alimentação saudável, estilo de vida saudável, na verdade. Você manter uma alimentação regrada, saudável, não é assim que a pessoa não possa comer o chocolate ou não possa comer sua fritura, não é isso. Mas a regularidade é de uma alimentação mais saudável e atividade física, evitando bebida e evitando. Esqueci. Evitando bebida, porque assim, é porque eu ia falar Doce, outra. muito doce, É refrigerante, né? muito doce, e isso que eu ia falar, os Enlatados, aquelas enlatados coisas e que. embutidos, isso. E, gente, a recomendação desse fundo que eu falei, que a gente segue pelo Incas Regras, hoje a gente sabe, infelizmente, que o consumo de bebida alcoólica não é seguro para risco de desenvolver câncer, né? Não é Então, seguro? não. Então, na verdade, não pode beber. A Hum. recomendação Já é ia, não a beber. Lourdes, eu já A ia gente perguntar sobre o tinha, pois Aperol. é, a gente tinha até o segundo relatório uma recomendação, um volume de álcool, né, para homem e outro volume para mulher, mas hoje essa recomendação caiu e o seguro, a recomendação é realmente não. Mas não tem nenhum fator social, assim, tipo, uma vez no final de semana, não? Não, gente, assim, eu bebo, né? Óbvio, É. mas assim, Sua mãe tá perguntando se eu realmente. gosto de brócolis. Eu gosto, Dona Cris, mas assim, no arroz, né? Uma coisa mais incrementada, porque o brócolis por si só tem que jogar azeite, ou então no alho também fica bom, né, Cris? Ah, A gente ia sim, sim. falar do alho, do Lidiane. bendito do alho. A Lidiane gente ia entrou. falar do alho. Dona Cris tá me perguntando se eu gosto de brócolis. Acho que ela depois vai fazer um arroz de brócolis, né, Dona Cris? Aí eu já gosto. Do alho, Cris, porque assim, fala, come alho cru, alho não Não, sei das gente, pelo amor quantas. de Deus, não, não, não. Não precisa se entupir desses e aí também é mito, tá? A gente não precisa se entupir de nada dessas coisas milagrosas quando vocês verem isso. Procura um profissional realmente para poder tirar as dúvidas, tá? O alho é excelente, mas ele é ótimo no refogado, né? Que ele libera as propriedades dele, que fazem bem para o nosso corpo, mas não precisa ficar comendo alho cru, não, tá? Para Tá todo mundo prevenir mandando câncer, não. desmarcar o chopp com a tua mãe, já que não pode beber, né? Então a gente vai Vai, ter que tomar um vai suco, ter que ser Dona Cris. virtual. Ah, é? Não, não pode nem ser virtual. Você falou que pode beber, Cris? Pô, É não, verdade. A mas tem que ter aí um recomendação meio é termo. essa. Mas Mas vem aí, cá, pois outra é. coisa. Jordana tá aqui. Jordana é minha comadre. Faz uma live com vinho, uma delícia. A gente vai Oi, conversando, vai travou. bebendo um vinho. Ih, travou? Voltou? Né? Voltou. Voltou? Alho cruz espanta.
Alho cruz Pois exposto é, mais. então melhor não, né, Alho Carla? cruz não, alho cru. Olha aí o alho cruz. É que eu tô vendo Carla Cruz. Olha só, não, eu ia falar do vinho. Por que não falam isso? Ah, o Sim, não, o vinho é vinho. riquíssimo em resveratrol e ele é excelente para Chopp questão não pode, mãe. cardiovascular. Chopp não. Vinho, vinho. Viu, Jordana? Você tá na boa, então. Então, Tudo na vida é assim, equilíbrio. gente, eu tô falando de recomendação para prevenção de câncer. Então, assim, É. o vinho, ele é excelente para as questões cardiovasculares. Então, tomar uma taça é o recomendado. Porém, a gente não tem uma quantidade segura na ingestão de álcool para prevenção de câncer, tá? Essas são as Essa é a recomendações internacionais. recomendação. É que a gente está falando aqui de uma maneira descontraída, né? Mas, É, assim, a gente falando no nosso, na nossa realidade, né? A gente olhando para a realidade de um paciente é outra situação, né? Não tem diário como sem beber, só Jesus. a Jordana, câncer eu não vou ter com certeza, graças a Deus, É. né? Que Deus te proteja sempre, amiga, para a gente fazer muitos brindes, pessoalmente, né? Saudade de todo mundo. Então, assim, na verdade foi o que a Ana comentou aqui um pouquinho antes, né? Que tudo é o equilíbrio. Então, a gente estava falando do preparo. Peraí, acabou que a gente não acabou de falar do Não, alho e então, do o prepara alho, então não isso. pode, Não não pode? tem nada a ver, o alho Não não tem tem nada a nada a ver. ver. O recomendado, né, óbvio, é temperos naturais, né, especiarias. Outro dia eu vi um meme que eu amei, né, o povo antigamente fazia guerra por conta de especiarias e hoje a gente querendo usar sazon, né? Então, assim, É. todos esses temperinhos prontos, eles não são recomendados, tem muito sódio, muito conservante, às vezes corante, então realmente não é recomendado. Recomendados são os temperos naturais, os mais Comprar naturais tipo possíveis. Casa Então, Pedro, essas coisas, né? alho, gente, Mundo alho, Verde. cebola e os temperinhos, Ah, orégano, alecrim, curry, enfim, o que vocês gostarem, tá? mas assim, nessas casas naturais, né? Porque também tem muito. Essa que você fala os de saquinho, de sachê, que são os agressivos. Não, isso, de sachêzinhos Esses prontos. preparados, né? Isso. É Mas que se eu não você queria vai falar numa casa. marca. Os caldos, os sachês em É, pó, esse não é bacana, não. porque esses também tem muito sódio, né? Também deve ter, porque eles são muito salgados, Também, né? também. Tem muito sódio, muito conservante, Corante, muito porque vem. corante. Tudo que faz mal pra gente. Tá, então o ideal é comprar as coisas naturais. O ideal é feira, né? A minha mãe, para quem não gosta de Não pimenta. precisa de pimenta, usa outra coisa, Não, né? porque lá em Portugal usam muito coloral. Sim, Sabe o que é? sei, Sabe, né? sei, Você é portuguesa também. mas aí não. Mas é mais natural, né? Sim, mas aí se for aquele natural, ok. O problema são os industrializados, né? Tudo que é Sim. industrializado não faz tão bem, vamos pensar assim. Tudo que é empacotado, em uma das minhas aulas eu até fiz isso. Vamos descascar mais e desempacotar menos, né? Muito bom. Isso aí, é uma ótima dica, viu, gente? Tem que ter um trabalhinho de descascar. Compra aqueles descascadores. Rosana deve ter isso tudo. Elas aqui são super equipadas. Elas têm todos os equipamentos para descascar, triturar, fazer tudo. Minha mãe também, minha mãe adora. Minha mãe adora cozinhar, por isso que ela está aqui Então, fazendo as perguntas. isso é Não, eu perfeito. ia perguntar sobre o óleo e o azeite, Cris. A questão do Ah, óleo e sim. do azeite também. Então, o azeite não aguenta altas temperaturas, né? Então, se você for fazer grelhado ou fazer alguma coisa, algum preparo que você precise esquentar muito, o ideal é que você use óleo, tá? Então, assim, óleo de soja, o óleo que você quiser. O de soja, ele tolera um pouco melhor as temperaturas, tá? Ele desatura com uma temperatura muito alta em muito tempo. Então é um dos mais recomendados, é inclusive o que eu uso de soja. De Mas hoje soja. a E de gente tem. granola, não tem tem o girassol? Como é que é isso? Não, A tem gente fica no tem supermercado tão vários, perdida com mas tanta, né, com tanta tem opção. vários, e assim, cada um tem lá a sua indicação, mas quando você pega a tabela de que aguenta, né, o calor e tal, o de soja é o melhor, assim. O soja é mais recomendado, né? Soja, eu prefiro soja. A Lourdes Tolera está melhor falando o soja ou calor, granola. Ele... Ah, então soja. O bom e velho óleo de soja. Granola não, né? Canola. É canola, eu falei granola, né? É. Sei lá. Você vê como eu entendo nada de coisa. Olha, eu tô me A Lu desdobrando entrou aqui na também. cozinha. Oi, Lu. Oi, Lu, bem-vinda.
Então, e aí já falando do óleo. E o azeite, então, não tolera essas altas O ideal temperaturas. é consumir o azeite cru, né? Não azeite quente. Então, azeite, né, cru que eu digo que é por cima da salada. O ideal é Sim, consumir ele dessa maneira. tá. E manteiga e margarina, Cris. Que eu acho que é outra Manteiga, pelo questão amor também. de... manteiga, pelo amor de Deus. Margarina não, gente. Margarina não faz bem. Ia, Margarina não é bacana. Não tem nada de cara, bom, a gente nem consegue absorver o que tem ali. Então, manteiga. manteiga, tá. E a Tá? Lúcia Canola também, ou mas para quem teve girassol, soja. aí o que você quiser. Mas Mas o soja, né? Você já falou que você prefere o soja. eu Para prefiro quem teve soja. histórico de Então, mas câncer, você não vai beber o óleo de soja. Você vai usar é. um pouquinho, um fiozinho para poder fazer o refogado, Sua mãe já né? E quer aí cozinhar com não tem gordura de problema. porco. Então, você Gente, sabe que eu vi uns estudos recentes dizendo que era ok, que a banha era ok, mas eu não vou entrar nesse é, mérito não, porque não tenho know-how para isso. Eu é. vi alguma coisa ali e aí não me Muito aprofundei não. incipiente. É, tá incipiente. Então deixa a coisa, deixa você falar do que você domina, né? E Não precisa aí, gastar dinheiro não, Carla, pode usar o de soja. porque a gente, é exatamente isso, a gente assim, a gente vai no consumo, Cris, né? E com essa intenção de estar sempre consumindo o melhor, de ter uma alimentação melhor, e ficam todas essas questões pairando no ar, e você fica na prateleira ali olhando aquele monte de opção de óleo, de Sim, sim. azeite, de não sei o quê, da gordura trans, do não sei das quantas, você fica assim, como assim? Como é que, por onde eu vou, né? É. Então, é isso, a gente tem sempre que pesquisar, eu acho que tem sempre que ouvir. A minha mãe tá falando que a minha avó só cozinhava com a banha de Ah, porco. acredito, devia ficar Ah, bem sim, saboroso. antigamente. E a Luz falou que usa o azeite sem ser o extra virgem para Você tudo. usa, eu, eu usando azeite sem ser. O extra, não, o extra virgem é o que você tem que consumir. Oi, O extra Rita, virgem, tudo bom? É bem-vinda, a irmã Rita, da irmã da Carla. Carla. É. Então, o extra virgem é para você fazer o consumo dele cru, tá? Ele é bom pra gente. Melhor do Hum. que o normal, tá? O normal, até ele aguenta uma temperatura mais alta, nada de Claybon. É Nada de Cleibon. Dani já limou o o Cleibon da azeite. GC. O, a- o, ai, meu Deus, o azeite sem ser o extra virgem, ele até tolera uma temperatura mais alta, mas ele não chega, né? Ele começa a saturar e não é bacana, não. E faz mal para o nosso corpo. E o óleo Tá? de coco? O óleo de coco, então, tem muita coisa controversa em relação ao óleo de coco, né? Porque como já é uma gordura saturada, também eu já li coisas dizendo que não é bacana para usar em fritura, né? Em processo de que você vai usar altas temperaturas. Para fritar, você vai usar o óleo de soja. O óleo de soja e manteiga, né? São as duas opções melhores, né? É, Se você quiser fazer uma coisa mais grelhada, porque eu acho que o óleo carrega muito, né? Bom, tem gente que sabe fritar e também depende do processo, porque mas depende do aquela tempo que você vai deixar ali em alta temperatura, né? Inclusive isso é depende do cancerígeno. alimento, né? Sabe aquele pretinho assim delicioso da carne, né? Do frango e tal. Então aquilo é altamente cancerígeno. Eita, tá vendo, gente? Altamente, é. Mas o que? O torradinho que você fala? É, aquele torradinho. Ah, Pode imagina usar. E torresmo. a gente estava É. falando, Rita, mas assim, porque um dos melhores, né? Um dos óleos que mais tolera a alta temperatura é o de soja. Entendeu? É, Então, assim, ela na tá verdade, tentando pode óleo usar de qualquer milho. um. O milho é ruim porque também, mas se bem que o soja também, né, é transgênico. Mas É. carne vermelha, a gente tem uma quantidade, quando a gente pensa em câncer, né, a gente tem uma quantidade recomendada por semana que é em torno de 500 gramas, tá? Por semana. Para ser vegetariana, assim, isso é uma opção da pessoa, isso é uma opção É cada um. individual. Agora, se for, é interessante procurar um nutricionista para poder fazer as orientações, porque a dieta vegetariana ela é muito carente em nutrientes. Então, para poder fazer uma prescrição e você ficar com a tua oferta de nutrientes diárias dentro do recomendado. E a questão de substituir as proteínas? Na questão dos Então, tudo isso pacientes? é ruim, Luiz. É. Esse pretinho da carne é péssimo, é extremamente cancerígeno, tá? Seja com açúcar, com óleo, com tudo. Que aquilo ali é a temperatura da carne.
na frigideira que faz aquilo. Aí tem liberação de várias substâncias malvadas, Tóxicas, né? tóxicas, é. Em relação às proteínas, a substituição tofu, enfim, a questão que até perguntaram aí dos vegetarianos, né? As pessoas digamos, alguém que esteja com câncer e que era vegetariana, ela mantém uma alimentação vegetariana ou ela tem que mudar? Desculpa, repete. Eu tava lendo Se a aqui. pessoa, a Luz perguntou, vou passar a usar óleo de soja. Soja, mas Gordura quanto a gordura trans. trans, então, depois a gente conversa sobre isso, Lud, porque hoje, Vamos assim, perguntar. o óleo vegetal, enfim, não vai ter problema você usar, não. Tá? Resumindo, é isso. Que bom. É Então tá verdade tudo que bem. são produtos mais, os transgênicos, eles são mais cancerígenos, sim. Infelizmente, hoje o nosso solo já é contaminado, então a gente não acha. É muito difícil a gente achar, por exemplo, um milho de pipoca que não seja transgênico, e, enfim, alguns outros produtos. Vocês vão ver o Tzinho, né? Mas aí é questão Não, eu de consumo, né? perguntei sobre uma pessoa que já era vegetariana e descobre que está doente, Não, né? pode Descobre. manter o vegetarianismo, não tem Mantém. problema nenhum. Aí essa pessoa vai procurar um nutricionista oncológico e aí vai redirecionar toda a alimentação dela para poder atender as necessidades que são aumentadas durante a doença e durante o tratamento. Certo. Ó, a Valéria chegou também aí, Valéria, mãe da Carol. Tudo bom, Valéria? Bem-vinda, Valéria. Estão todas aí. A tropa toda. E aí, então assim, a gente tem mais 8 minutinhos aqui para a gente fazer as últimas perguntas e falar. Cris, mas qual é a sua mensagem, né, a respeito de alimentação preventiva, assim, para a gente concluir toda essa conversa? Que a gente acabou tendo uma conversa mais de, né, tititi, de como é que faz. Peraí, Rosana, fubá, composto lácteo, fubá ok, Neston tem composto muito. lácteo não é legal, melhor você tomar o leite ou o que você quiser. Neston ok, tem muito açúcar, mas ok. A Ana está E perguntando o tem que podemos fazer para melhorar a má absorção. A má várias absorção do coisas, nutriente. várias coisas. Obrigada. Dona Cris. Dona Cris, a gente vai ter que tomar então alguma coisa, uma água de coco, pode ser água de coco. Água de coco é ótimo, gente. Eita, É riquíssima em nutrientes, né? Flora Principalmente em toma minerais. só que aí tem um detalhe, água de coco de caixa, né? Porque não dá para sair toda hora para comprar Não, água de coco. coco de caixa tá ok. Várias Que marcas, bom! não vou Ai, que entrar nesse felicidade! mérito, Vou mas falar isso. várias marcas são ok. É só assim, ter um pouquinho de paciência, dar uma olhada nos ingredientes. Isso é uma outra dica que eu também posso deixar. Quanto menos ingredientes de qualquer coisa que você for comprar, melhor é. Tá? Então, o menor número, mais saudável, digamos assim. Então, a gente tem no mercado hoje várias aguinhas de coco que são bacanas, tá? É só você pega, olha a caixinha e vê o que que tem. Tem várias que são só água de coco. Ai, Então, que bom saber. tem É que eu ter esse fico sempre trabalhinho. achando que tem esse conservante, né? Porque a gente vê que tudo de Então, a caixinha. água de coco é ok. É um dos poucos Que alimentos bom, viu? ok. Valéria já até Vinho falou show. aqui, é uma água de coco. Água de coco não, vinho. Então vinho, dona Cris. Nossa, dona Cris, hein? Dele é Hoje tá danadinho. terrível, né? Então, aí a gente estava falando para você arrematar, assim. Vamos dar, assim, pontuar as vamos- suas dicas de ouro aqui. Vamos lá. Vamos pontuar, então. Numa regra geral, digamos assim, então, recomendado é que a gente tenha uma alimentação bem variada, porque na variedade a gente consegue oferecer para o nosso corpo vários nutrientes, né, e atender com isso as necessidades nutricionais que ele precisa, porque não é só carboidrato, não é só proteína, a gente tem necessidades específicas de vitaminas e minerais, por exemplo. Então, quanto mais variado, mais a gente consegue fornecer esses nutrientes para o nosso corpo. Tá? Não existe uma regra de quantas refeições a pessoa tem que fazer por dia. Isso é um planejamento individualizado de cada um, dependendo do seu objetivo. Então, não existe essa regra. Tá? Nesse momento de quarentena, que a gente está ansioso em casa, eu estou ansiosa trabalhando, mas enfim, que tá todo mundo ansioso, é um momento de muita pressão, né? Procurar. Eu acho que assim, não é o momento da gente se
se preocupar com isso. É claro que a gente não vai enfiar a cara no embutido, no enlatado, porque realmente são alimentos que não devem estar na nossa lista de alimentação regular, né, de alimentação diária. Uma vez ou outra, ok, mas não fazer o consumo desses alimentos diariamente, né? Mas assim, nesse momento de quarentena, procurar tentar fazer uma alimentação mais saudável, tentar de alguma maneira fazer uma prática de atividade física, porque, como a gente falou um pouquinho mais cedo, a atividade física ela é essencial para a manutenção do nosso corpo, manutenção de várias coisas, né? Manutenção hormonal, manutenção de massa muscular, positivas, isso, né? produção de substâncias positivas. E faz bem também para a cabeça, né? A gente já Exatamente, tem, emocional, né? faz isso. Fora que a gente Principalmente se for também em consegue... grupo, a gente marca às vezes com as amigas, vamos fazer, uma olha a outra, vira um Cris, estou momento até de prendada, adorei, terapia. Valéria. Não, menina, essas mulheres são uma loucura com a cozinha, uma loucura. Eu não faço nada, eu só Sabe olho o e que a babo. gente não falou que é uma coisa extremamente importante? De Ai, água, fala, gente. fala. Pois é, então. A Água. gente tem que beber água, né? Então, Água, eu assim, a bebo muito, ó. hidratação Minha garrafinha tá para a aqui, ó. gente poder. A minha tá aqui também. É, A hidratação para a gente poder manter uma pele bonita, um cabelo bonito, tudo bonito. A gente tem que perfeito. consumir água, tá? Não é o suco, não é nada disso. Então, aí, em torno, né, de 2 litros é o que a gente precisa, mas isso também, a recomendação de água também é individualizada. Mas E é em aquela torno coisa de de 2 3 litros? litros. Ah, Não, em torno 2 de litros. 2, mais ou menos, é o que geralmente a Já gente cobre bem, precisa. né? É. Tá? Então, assim, hidratar, comer bem, se possível, manter uma prática de atividade física, dormir bem também, para higienizar a nossa mente. Então, Isso basicamente mesmo. isso. Tirar da nossa vida alimentos ultraprocessados, então, principalmente os temperinhos que a gente vai fazer os nossos alimentos, procurar temperar com alho, cebola e, enfim, tudo que a gente tem, salsinha, cebolinha, orégano, né? Vale todos aqueles temperinhos, aqueles condimentos que a gente acha no Naturais. mercado, naturais. Se for possível, a recomendação é de alimentos orgânicos, porque não vão ter pesticidas e com isso a gente também reduz o nível de toxicidade no nosso organismo. Mas se não for possível, a lavagem adequada, que a gente já falou também, né? 15 minutinhos de hipoclorito, a gente consegue Minimizar, né? minimizar isso e também tirar qualquer bichinho que tenha lá. Então, acho que é basicamente isso, né? Esqueçam a margarina, esqueçam. Esqueçam, joguem fora, peguem Meu todas as Deus do margarinas e joguem céu. fora. Tem que jogar. Acabei de comprar. Quali. Ah, meu Deus do céu. Então, usar ou o óleo de soja mesmo. Gente, esquece esse negócio de canola, granola. Eu falei granola. Granola. Granola é legal, granola com Granola é fruta, né? bom, granola é bom. Sua mãe, a água da bica é melhor. Agora que a SEDAI deu uma melhorada na água, dona Cris, dá Agora. pra gente. E E fé em Deus, lembrando Ana. que a E alimentação fé em Deus. lembrando só que a alimentação é responsável por 35% do risco de desenvolver câncer. Então, Isso, vale a pena lembrar desse índice. né? Então, mantenha-se se alimentando direitinho, que é para poder a gente evitar. 35%, quer dizer, é Carlinhos não quer altíssimo. mais ouvir. Manteiga, Carlinhos ok. quer... Gente, olha, Cris, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada Ah, pelas imagina. dicas. Olha, Foi uma André entrou conversa. agora. Olha, tá vendo? Bom, a live fica gravada, gente. Eu tenho um canal no YouTube e vai ficar gravada também agora que a gente consegue salvar a live no feed. Então, quem quiser me seguir no YouTube, tá cheio de vídeo lá também, outros vídeos com outros temas de comunicação. Meninas, já que vocês estão aí, se quiserem seguir esse perfil aqui que eu tô falando com a Raquel, Isso, ele é sigam o mais perfil da direcionado Cris. para profissional, mas a gente tem várias dicas de alimentação e alimentos para prevenção do câncer, tá? Então, quem Todo mundo quiser, adorou, as meninas segue aí. adoraram. Parabéns. Ai, gente, vocês são demais. A participação de vocês foi incrível, né, Cris? Foi super, super. Foram super Várias dicas participativas, maravilhosas, amei. várias perguntas Amei. boas, né? Isso. Bom, Cris, muito obrigada. Um ótimo trabalho para você. Imagina, Parabéns pelo seu obrigada. trabalho. Lourdes É um já trabalho... segue, Dani também. Raquel também. E Né, eu Raquel? também, né, gente? Você, então, Claro. você, Dani, Eu e Lourdes agora já vai seguir a segue. UEL. Gente, ó,
Um beijo enorme, Cris. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho Nada, mais uma vez. imagina. E tá E tudo alguém, salvo se aí, tiver gente. alguma uma duvidazinha, pode mandar Pode mandar direto para direct, Cris. WhatsApp, enfim, a gente Isso mesmo. vai tirando as dúvidas, tá bom? Sua mãe Meninas, aí, um beijo, dona beijo enorme, Dolores. dona Cris. Beijo, hein? Beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.